on the train. Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, sejam sempre muito bem-vindos aos nossos episódios das mais diferentes sortes. Um dia a gente está fazendo manutenção, outro dia a gente está dando uma volta com o carro, lavando, enfim, mostrando para vocês o dia a dia de quem decide acolher veículos que estavam sendo usados especialmente para trabalho ou como veículos do dia a dia e às vezes já estavam na beira da morte e a gente decide dar uma nova vida para esses carros como um veículo preservado, né? Velha história do preservador de veículo antigo, que eu acho que é até mais bonito do que colecionador, né? Colecionador me lembra muito acumulador. Bem, senhores, eu vou começar hoje com os senhores, já começo pedindo desculpa pela minha voz, né? Peguei um certo resfriado. Mas estou bem, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, para quem torce pelo meu bem, fique tranquilo que eu estou bem, para quem torce pelo meu mal, não adianta. Falamos de 1519, falamos de Impala, estamos sempre aí mostrando o dia a dia, as caminhonetes, etc. E eu venho com uma série com vocês chamada Meus Carros, que para quem é muito fã do canal, vocês vêm acompanhando essa série comigo. Deixa eu me dar aqui a liberdade de me sentar ali um pouquinho. Para quem vem acompanhando, tá ali assistindo essa série. Mas eu tenho que admitir que é uma série que não tem tido o retorno que a gente até gostaria, né? Talvez porque fale mais de carros modernos, etc. E algumas pessoas ainda têm um certo preconceito em assistir no canal esse tipo de conteúdo, né? O pessoal mais xiita aí do ônibus antigo só quer saber de ônibus, né? Muito bem, gente. Quando eu comecei essa série Meus Carros, eu já tinha uma intenção. A intenção era... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Aí. A intenção era, desde o início, fazer assim uma passagem, uma linha do tempo em que eu ia mostrando os meus carros desde o começo até chegar no que nós estamos hoje, né? Mas eu não nego que a parte assim de ônibus, eu ia até falar de uma forma mais genérica, tá certo? E aí eu tive essa inspiração de talvez fazer realmente uma série de vídeos mais direcionada aos ônibus que nós já tivemos aqui na garagem de peso, tá certo? E isso é até para, como eu estou percebendo uma chegada aí, isso aí é normal nessa plataforma YouTube, é normal de tempos em tempos chegam ondas de novos inscritos no canal, né? Não sei exatamente como isso funciona. Nós temos aí já 5, 6 anos de YouTube constantemente, consistentemente. E aí algumas pessoas chegam como se o nosso canal fosse uma grande novidade, a pessoa não soubesse, como se ela sempre quisesse ter achado, encontrado um canal assim, e agora nos encontrou, né? Mas o canal já está aqui há tanto tempo. Isso é muito normal, acontece. E então, inclusive, para ajudar essas pessoas que chegaram e o seu objetivo principal é saber sobre os ônibus Flecha Azul, eu vou fazer uma sequência de vídeos, começando hoje, e que corre paralelamente aos meus carros, etc., tudo mais que acontece, eu vou soltando de acordo aqui com a minha inspiração, de acordo com o que eu vou fazendo os vídeos, eu vou soltando os vídeos falando sobre os ônibus Flecha Azul que eu já tive aqui na garagem, que já foram meus, e modéstia à parte, que eu os deixei famoso pelo YouTube, que é o primeiro canal a falar consistentemente de ônibus Flecha Azul, dentre outros assuntos, né? Não falamos apenas de ônibus, tá certo? Mas ônibus Flecha Azul, lógico, é uma coisa que a gente gosta muito, é uma coqueluche para nós, tá bom? Então eu vou falar aqui com vocês
eu vou falar aqui com vocês sobre o primeiro ônibus flecha azul que eu tive aqui na garagem. Foi o carro 7171. Eu já aproveito dizendo, justamente para quem está chegando agora, e mesmo para quem é da época antiga, e gostaria de, digamos assim, rever as coisas, né? Ainda bem, eu sempre fui muito organizado e eu sempre mantive playlists no canal. Ou seja, você entra numa playlist ali, você tem todos os vídeos de um determinado carro. Essa era a ideia. Justamente porque eventualmente alguém chega e o interesse da pessoa é na Scania Asa Branca, né? A pessoa gosta mais dessa vida de carreteiro, etc. Não se interessa pelos outros. Entra na playlist da Asa Branca. Gosta mais de caminhão Fenemê, tem playlist do caminhão Fenemê e assim por diante. Com os flechas não foi diferente e continua dessa maneira. Cada vídeo que eu posto na playlist correta. Então, eu estou deixando na descrição desse vídeo a playlist do ônibus Flecha Azul 7171. E assim farei com cada novo vídeo que eu fizer dos outros ônibus. Olha aí o gato. Vem pra cá, gato. Cada novo ônibus que eu vou fazendo vídeo aqui, eu vou colocando para vocês a playlist, para vocês poderem, a partir do que eu estou falando, poderem depois ir lá e assistirem, né? Muito bem. Ônibus Flecha Azul 7171. Esse ônibus ele se tornou famoso no YouTube, nas redes sociais aí, porque ele foi o meu primeiro ônibus. E a gente sabe, quando a gente quer, a gente sabe fazer barulho, a gente sabe justamente transformar as coisas em alguma coisa famosa, né? Então a gente entra nos canais certos ali, começa a mandar foto e vídeo e tudo mais. E isso chamou muita gente pro canal. O canal nasceu dessa forma, né? A princípio o canal nasceu de forma espontânea. Eram só alguns vídeos que eu estava colocando como alguma coisa pessoal, assim, para guardar um arquivo. E logo depois eu quis realmente transformar aquilo em canal. Então eu vou contar um pouco da história do ônibus Flecha Azul 7171. Conforme eu vou falando, eu vou colocando as fotos. E depois vocês assistam a playlist, tá? Que eu acho que é o que vale a pena. O carro Flecha Azul 7171, ele foi resultado de um momento em que eu estava em busca do meu primeiro Flecha Azul. Como muitos dos senhores devem ter esse mesmo sonho, essa mesma busca, né? Eu sou exatamente igual a vocês. Eu sonhava em ter um ônibus Flecha Azul, aquele negócio, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter. Um lado da razão falando, você é um louco, né? O que você vai fazer com um ônibus desse? Não tem utilidade nenhuma. Não tem nem onde estacionar um negócio desse. E o lado da paixão falando, bom, como eu nunca fui motorista da aviação Cometa, e eu tinha o sonho de dirigir esses ônibus, hoje em dia, tendo possibilidade, por que eu não vou comprar um ônibus desse e passear e andar e tudo mais, né? O que eu tinha a meu favor? Eu tinha conhecimento prévio, sólido, sobre veículos pesados, né? O meu pai foi dono de transportadora. Nos anos 50, meu pai foi motorista de ônibus da CMTC e da Aviação Cometa. Então, eu tinha conhecimento sólido ao meu lado, né? Convivi com caminhões, com carretas, etc., quando eu era criança. Então, não me assustava. Eu já sabia de algumas coisas, assim, que fazem parte desse mundo, manutenção, etc. Eu tinha isso ao meu lado. O que eu não tinha ao meu lado, naquele momento, e continuo não tendo até hoje, era um recurso financeiro assim que me permitisse comprar o ônibus, mandar desmontar o ônibus, fazer tudo no ônibus. Eu sabia que eu não tinha condições.
Naquela época, vocês vejam como são, eu estou falando aí do final de 2016, início de 2017. Naquele momento, nós tínhamos um número considerável de ônibus flecha azul à venda aqui no Brasil. Especialmente aí na plataforma Mercado Livre, né? Eu não lembro na época de nós usarmos Marketplace do Facebook, não. Mas no Mercado Livre tinha um número considerável de flecha azul, inclusive ainda tinha os dinossauros pintando por ali. E eu imaginava que devido aos valores, eu ia conseguir um 112, né? Ia ser um carro assim, série 58, alguma coisa por aí. É o que eu teria condições de comprar. Tinha um carro que era mais ou menos dessa linhagem, aqui em São Paulo, que eu fui ver, etc., mas eu não simpatizei com o carro. E apareceu, tinha alguns flechas que estavam assim, através de revendedora de pesados, né? Lojas que vendem caminhões de ônibus. E o 7171 estava anunciado através de uma dessas. Ela dizia Taboão da Serra. Para quem é aqui da região, é um município aqui, fronteiro aqui com a cidade de São Paulo, justamente numa região que eu vou bastante. Faz ali Butantã, etc. E eu tinha um compromisso ali naquela região. Aí eu falei, então vou amanhã aí ver o ônibus. Ah, mas o ônibus não está aqui, o ônibus está em Itapetininga, que é uma cidade numa direção totalmente oposta. Não está também tão longe assim de mim, mas não tem nada a ver com Taboão da Serra. Aí eu falei, então não dá para eu ir amanhã, então só vou na semana que vem. E eu percebi que o vendedor me achou uma dessas pessoas que fala e não vai, sabe? Que só fica fazendo. Mas eu fui ver. E o vendedor nem me acompanhou. Eu fui lá e falei diretamente com o dono da empresa. Era uma empresa, uma construtora grande, que era a dona desse ônibus. Eles tinham inclusive outros flechas. Ali ao lado do 7171 tinha mais um e tinha um outro aí que estava no mundo. E eles. Outro gato, hein? E eles. É uma empresa grande, mas estava meio que indo à falência. Sabe quando a empresa tá mal? Olha aí. Quando a empresa tá mal, a empresa estava vendendo ônibus, então dava para perceber que o ônibus estava judiado de manutenção, etc. Por isso, né? Por essa questão, por falta de condições mesmo. Então eu cheguei lá, Charlie Boy, deixa eu gravar. Então eu cheguei lá para ver o ônibus, eu vou tentar achar as fotos conforme eu estou falando aqui para vocês. Depois, se vocês forem procurar na playlist, vocês vão ver os momentos. Cheguei, o ônibus estava lá parado, vi o ônibus, funcionamos o ônibus. Eu saí já para dar uma testada ali na beira da rodovia Raposo Tavares. Eu lembro que as marchas para frente, a segunda e a quarta, me engatavam. Direito, pelo menos. A quarta até que entrar, a segunda fora não tinha jeito, né? Mas como a gente, justamente eu falo, né? Como a gente tem manha, já de primeira já jogava terceira, etc. E isso é uma coisa típica dessa série de ônibus de alavanca reta, né? Vai criando uma folguinha, a alavanca bate no painel e não engata a marcha. Isso acontece muito. O de alavanca torta não tem esse problema. Aí eu falei, eu deixo o ônibus aqui mais uma semana, fecho o negócio, deixo mais uma semana. Eles tinham lá mecânico. Eu falei, só faz o mecânico me ajeitar aqui esse estrangulador, pelo menos isso, né? Para já dar uma empurrada de problema pro vendedor, né? Aí, não tem problema, a gente ajeita para você, querendo finalizar a venda, né? Lógico, daí a pessoa se empolga em fazer o serviço. Bem, semana seguinte fui buscar o ônibus, trouxe o ônibus aqui para São Roque. Começam os vídeos, tá certo? Aí começa a dar as manutenções normais, que a gente já falou aqui algumas vezes, até às vezes em tom de brincadeira, às vezes até em tom irônico.
aquelas manutenções normais que a gente sabe que tem que fazer, começa a estourar mangueira disso, mangueira daquilo, o carro quase não estava rodando, as limpezas, né? Tem vídeo de tudo isso daí, né? Lavando o ônibus por dentro, etc. Aí já entra em cena, para quem é mais antigo do canal, viu aqui várias vezes aparecer um amigo meu chamado Marinho, que é um funileiro e pintor profissional aqui, e é amigo mesmo meu, não é que eu seja só cliente dele, a gente tá sempre junto aí. E aí eu fui lá no Marinho, né, para ver se o Marinho fazia uma pinturinha ali, uma coisinha só para, né, dar uma ajeitada, que o ônibus estava bem feinho mesmo, estava num prata bem feio. Aí o Marinho aceitou o desafio, né? Aí pintamos do jeito que vocês vão ver aí na playlist, se vocês assistirem, tá certo? Pintamos o ônibus. Aí a gente começa a descobrir nessa época essa história de hater, né? E aí a gente metendo pau, não tem nada a ver essa cor, não sei o quê, tinha que pintar nas cores da cometa. Aí já começam as coisas assim, né? E às vezes até falta na gente na hora uma presença de espírito de falar. A realidade é que eu não tinha dinheiro para fazer a pintura. Vocês vejam, o prata daquele ônibus já estava em 2 tons de prata, porque tinham feito um retoque na frente do carro, que o carro bateu à frente em algum momento, tinham feito um retoque no carro, e aquela parte da frente estava num prata mais escuro. Então, para fazer uma pintura, eu não tinha condição financeira de fazer uma pintura completa, pintar o teto, não dava, entendeu? Então, o que dava para fazer ali era pintar aquele azulzinho, aquela faixa azul em volta do carro. E por falta de condição, eu fiz também aquele vermelhinho, né? Já que não ia ficar o original mesmo, da aviação Cometa, eu pintei do meu jeito. Mas muita gente meteu pau, que não tinha nada a ver, que não sei o que, deixa pra lá. E aí comecei a me divertir com o 7171. Muito vídeo no canal, porque aquela época, igual tá começando agora a rolar com 6.500, né? A gente tem muita coisa para fazer, então você ficar caçando coisa para fazer, então é vídeo, 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 é arrumar válvula da porta, todas essas coisas, nada disso é novidade, já veio de lá. Válvula da porta que estava ruim, quando abaixava o maneco, acender a luzinha no painel de freio de mão. Então a gente, quando você está com um carro só assim, você consegue ficar bem detalhista, né? No carro, para deixar o mais zerado, mais original, não sei, possível, né? Então a gente começou a ir nesse caminho. Fui fazendo os vídeos, fui mostrando o carro, pneu que estourou, fui fazendo tudo, alguns passeios com o carro, né? Que é o que a gente queria, né? O que eu sempre gostei mesmo, era de puxar a linha aqui, Sorocaba, São Paulo, via São Roque e via Castelo Branco. Para falar bem a verdade para vocês, tá? Um flecha azul, para mim, é isso daí, para mim. Cada um sabe da sua vida. Mas desde aquela época e até hoje. Se você me perguntar o que eu gosto de fazer, é aqui, ó, sair de São Roque pela linha que a Cometa fazia, pegar Raposo Tavares, ou para Sorocaba ou para São Paulo, entendeu? Então vai por São Roque, volta pela Castelo Branco, vai até Sorocaba, que a minha memória é essa, entendeu? Viajar para outros lugares é gostoso? Até é, mas com ônibus não me, entendeu? Falar assim que eu tenho vontade de cruzar o Brasil dirigindo qualquer um desses ônibus, não tenho não. Pra falar que não. Não é uma coisa que me chama assim, tá? Mas eu gosto de fazer isso daqui. Eu fiz bastante isso, fiz também alguns passeios mais para fora, né? Por questão de família. Aí em determinado momento eu tive aqui alguns problemas na construção dessa garagem, né? Essa garagem já nasceu dentro do canal, na verdade, né? Já existia o projeto, tudo, né? Mas eu estava fazendo isso justamente quando o canal estava começando. Eu tive alguns problemas aqui com o fornecimento do serviço, né? O rapaz que ia construir aqui, ele falhou de forma muito terrível com a gente. E tudo isso me desanimou, eu fiquei sem dinheiro, etc. Aí eu decidi colocar o 7171 à venda. Quando eu coloquei o 7171 à venda, nossa, foi uma comoção nacional. Tinha gente mandando mensagem, professor, eu vi o 7171 anunciado, deve ter alguma coisa errada. Eu não sei porque algumas pessoas colocaram na época na cabeça
que era um pecado capital vender o 7171. Gente saindo do canal, deixando de ser inscrito, como se isso me preocupasse, né? Vim para cá por causa do 7171. Já que o senhor está vendendo, não tem mais por que eu ficar aqui. Teve mensagem desse tipo, né? Outro falando assim, o senhor fez a gente acreditar no seu sonho, então vou sair. Mas, na minha opinião, umas bobagens, umas imbecilidades sem tamanho, tá? E foi nessa época que eu tive que explicar também isso, né? Que, na verdade, eu sempre comprei e vendi veículos, especialmente esses veículos assim, vamos dizer, divertidos, né? E naquele momento, pela fartura de ônibus flecha azul no mercado, eu sabia que eu vendia um, comprava outro sem muita preocupação, tá? Vendi o carro, comparado com os valores de hoje em dia, eu vendi muito barato, né? Mas na época eu vendi bem. A única coisa é que já desde aquela época, né, eu vendi, consegui vender para um colecionador, o que é uma boa coisa, uma pessoa que comprou o carro para cuidar do carro, mas já desde aquela época essa história da pessoa não querer pagar à vista, pagar parcelado, aí ficou um negócio porque ele comprou o carro para pagar parcelado, mas a gente combinou que enquanto não finalizasse o pagamento o carro ia ficar aqui. Aí eu continuava fazendo vídeo às vezes do carro, né? Tava dando ali até para ele ver, né, que eu tava cuidando do carro, que já era dele, né? Aí tinha gente perguntando, mas vendeu ou não vendeu? O carro tá aí, não sei o quê. Olha, foi uma coisa isso daí. Mas vendemos o carro, tá certo? Vendemos o 7171. Como as coisas são muito dinâmicas, eu já engatei outro carro. Antes do 7171 ter ido embora, eu já estava com outro flash aqui. Só que isso daí vai ficar para o próximo episódio, que aí já é outro ônibus flecha azul, tá bom? Então, coloquei aí algumas imagens, algumas fotos do 7171. Volto a convidar os senhores, se querem começar a saber mais dessas histórias, entrem aí, começa por aqui. Entra aí olha aí na descrição do vídeo, clica na playlist, assista todos os vídeos 7171. 7171 tem muito vídeo. Tem muito vídeo, porque foi muito tempo de vídeo com ele. Tá? Os outros eles não vão ter tantos vídeos assim. Então, nesse ônibus é isso. Aí o próximo, eu vou contar a história do ônibus e vou também colocar a playlist para os senhores acompanharem, tá certo? Vocês vejam, né? O 7171 que ficou tanto tempo e tem tanto vídeo, na verdade eu não tenho assim muita história, porque não teve nenhuma, como que eu vou falar para vocês? Não teve nenhuma surpresa, não teve nenhuma situação assim que, nossa, né? Ele veio e foi embora de uma forma muito tranquila, muito normal, né? Para comprar o carro, eu estava com a condição de comprar e na hora de vender também anunciei e logo o carro foi vendido. Então não teve nada demais, nem na compra nem na venda, tá certo? Mas os outros nós teremos histórias um pouco mais picantes para os senhores saberem, tá bem? Agradeço de coração, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários. Se alguém lembra de alguma coisa peculiar do 7171 que eu mesmo não estou me lembrando agora, coloque aí abaixo. Se alguém aí que está assistindo o vídeo andou com a gente no 7171, me encontrou quando eu estava no 7171, deixa aí nos comentários e logo a gente está de volta. Eu vou soltando esses vídeos dos ônibus aí aos poucos agora, tá bom? Eu vou gravando, né? De acordo com o que eu estou animado, eu gravo, coloco aí para vocês e isso vai andar junto com tudo mais que a gente tem aqui no canal. Um forte abraço a todos e até breve. Esta garagem é de peso.